E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre dons espirituais. Você está gostando? Já temos 2 vídeos aqui sobre esta série de dons espirituais. O primeiro nós falamos sobre os dons ministeriais, aqueles 5 dons ministeriais. Quais são eles? Você tem algum destes dons? No segundo vídeo nós falamos sobre os dons de serviço para o próximo, serviço para a igreja. E agora nós vamos falar sobre os dons que servem mais especificamente em congregações, em momentos de culto, em momentos onde há um ajuntamento da igreja para a realização de um culto a Deus. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook, também lá no Telegram. E tem o meu segundo canal, o Bíblia Falada com Mari Garcia, que você vai ouvir as escrituras sagradas através da minha voz. Então não tem mais desculpa para não ler a Bíblia. É só você clicar aí na descrição deste vídeo e tem os links de tudo isso que eu estou te falando, ok? E hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais mais relacionados à congregação, ao momento do culto. Para começar, nós vamos ler Hebreus 10, 24, que diz: E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Então, aqui nós temos uma puxada de orelha, digamos assim, de modo popular, que foi dada aos cristãos da igreja local. Quanto mais nos aproximamos da segunda vinda de Jesus Cristo, mais importante será o corpo de Cristo se mover nestes dons do Espírito, porque a igreja vai estar sendo cada vez mais perseguida e ela vai precisar estar muito unida e vai receber um segundo derramar de uma unção do Espírito Santo, que está descrita lá em Atos 2 e em Joel 2. Esta unção, ela já caiu na primeira chuva, né, na primeira chuva seródia, e ela virá na primeira chuva temporã, e ela virá novamente na segunda chuva seródia. Então, nós vamos continuar hoje falando sobre estes dons. Lá em 1 Coríntios 12, lá no versículo 8, diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. E aqui nós vamos falar sobre o primeiro dom, que é a palavra de sabedoria ou mensagem de sabedoria, que é um dom que acontece em torno da palavra sabedoria. Sabedoria é um conhecimento que vem do alto, um conhecimento que vem através do Espírito Santo de Deus. Não é algo que você conquista estudando apenas em livros, embora seja muito bom você estudar, mas é algo que você conquista com um tempo com Deus, com vida de santidade e com a vontade do Espírito derramar sobre o seu espírito esta palavra de sabedoria. Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois pacífica, atenciosa, submissa, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Os pacificadores que semeiam em paz colhem em justiça. Todo cristão precisa ter sabedoria para ter uma vida com Deus, né? Para poder decidir as coisas. Mas essa palavra de sabedoria traz para a pessoa que tem esse dom, em uma circunstância particular da vida de alguém, ou em uma situação difícil que a congregação está enfrentando naquele momento. Então, a palavra de Deus sempre apoia esta palavra de sabedoria. É como se alguém está passando por algum problema do seu lado, ou a igreja, e você percebe o Senhor trazendo uma palavra de sabedoria, de saber daquela situação daquela pessoa, né? É como se fosse digamos que assim, um aconselhamento. Então, esta mensagem, ela vem de maneira espiritual, ela não é algo natural. Você percebe, opa, isso aqui veio além um pouco, foi Deus que mandou isso daqui, e ela tem que ser embasada necessariamente
na palavra de Deus. Todos terão sabedoria, porém, alguns terão a graça de trazer a sabedoria na ocasião certa, para a pessoa certa, na medida certa. Pronto, é exatamente isso. E este é o dom da palavra de sabedoria. O segundo dom é o de palavra de conhecimento, ou alguns falam mensagem de conhecimento. 1 Coríntios 12:8, continuando lá, diz: a um é dado palavra de sabedoria, que nós acabamos de dizer, e a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Este dom, ele já está relacionado a saber sobre uma determinada situação ou um problema na vida de uma pessoa cristã. Então, uma pessoa, né? Uma pessoa que o Senhor quer alcançar. Então, é como se o Senhor revelasse a você algo que está acontecendo na vida daquela pessoa. Não é a vida toda, mas às vezes é uma frase da vida daquela pessoa. É algo que ela está passando, é algo que ela está vivendo. Isso é uma palavra de conhecimento. E os pastores costumam ter bastante este dom para discernir as suas ovelhas e para poder ajudá-las também, né? Trazer esta menção para elas e elas entenderem que essa liderança, esse pastor está sendo realmente gerido e inspirado pelo Espírito Santo para levar aquela palavra, né? Diz lá em Atos 5:3, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da prosperidade? Então, eu vou pular para o versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde entrou a mulher de Ananias, Safira, sem saber o que havia acontecido, e Pedro perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então aqui é um exemplo de uma palavra de conhecimento quanto ao que Ananias e Safira haviam feito com o dinheiro que não era para ser guardado por eles, uma parte, né? E o próprio Jesus também teve muito esta palavra de conhecimento. Nós vemos lá, por exemplo, quando ele sabe o coração da mulher no poço, né? Lá em João 4:18, que diz: o fato é que você já teve 5, tá falando dos maridos, né? E o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, digamos que a mensagem a palavra de conhecimento, ela trabalha de mãos dadas com a palavra de sabedoria. Então a palavra de conhecimento, ela traz o problema, ok? A situação, o que aconteceu, e a palavra de sabedoria, ela traz, digamos que o conselho, ela traz uma indicação, ela é pontual e ela é intencional para direcionar a pessoa. Já a palavra de conhecimento é para trazer quebrantamento, arrependimento. A pessoa fica: uau, ele sabe da minha vida, né? E ali Deus consegue muitas vezes resgatar essa pessoa do pecado. Em terceiro lugar, nós temos a fé. Lá em 1 Coríntios 12:9 diz: a outro fé, pelo mesmo Espírito. Todo crente, todo cristão tem fé, mas nem todos têm esse dom da fé. A pessoa que tem esse dom, ela tem sempre uma certeza tão grande daquilo que ela está dizendo e crendo que vai acontecer, que é surreal. Quando você está do lado de pessoas com esse dom, parece que ela não fica abalada diante das circunstâncias que talvez qualquer um ficaria. Pelo contrário, ela fica falando: Deus está trabalhando. Então isso é um dom de fé. Davi tinha esse dom quando matou Golias. Moisés tinha esse dom quando foi lá e recebeu a direção de Deus e abriu o Mar Vermelho. Elias também, o profeta Elias também tem esse dom quando ele pede que desce fogo do céu. Também quando ele vai lá ressuscitar o filho da viúva. Então, é um tipo de fé que vai um pouco além. A pessoa, você percebe que é algo que é um dom natural. Porém, todos nós precisamos buscar ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Importa-se que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz isso. Então, precisamos estar sempre buscando ter fé e orando a Deus: Senhor, enche-me de fé, restaura a minha fé.
Em quarto lugar, nós temos os dons de cura. A pessoa ela tem o dom de, através do poder de Deus, orar por alguém e trazer cura. Nem sempre essa cura é instantânea, ok? Às vezes é um processo de cura, mas mesmo assim existem pessoas que têm esse dom. Você encosta ali, ora e aquela pessoa é curada. Isso nada mais é do que uma manifestação de dom do Espírito. Naamã, o leproso, ele mergulhou no Rio Jordão, né? Ele precisou de 7 mergulhos para ser curado. Então aqui nós temos um exemplo de cura. Lá em 2 Reis 5,14, então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. O próprio Jesus toca nos olhos, né, de um homem 2 vezes antes dele enxergar claramente. Mateus 8:22. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois cuspiu nos olhos dos homens, impôs as mãos e perguntou: você vê alguma coisa? E o homem disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus tocou sobre os olhos do homem, então eles foram abertos e sua vista foi restaurada. Jesus, ele não cura a todos. Nem sempre a pessoa que tem esse dom, ela vai orar por alguém e esse alguém vai ser curado. Então, por exemplo, quando Jesus vai até o tanque de Betesda, ele chega ali, a Bíblia diz que ali tinham muitos homens aleijados esperando a movimentação das águas para ser curado. Então ele escolhe um para curar. O grande profeta Eliseu, ele, por exemplo, morreu de uma doença e não foi curado. Eu mesma já fui curada por enxaqueca, parece uma bobeira, mas eu sofria de enxaquecas terríveis. E eu orei ao Senhor e fui curada, nunca mais eu tive. Além de diversas outras coisas, às vezes nós temos curas emocionais, de ansiedade, de coisas da mente, que você ora, você persevera com fé e você é curado. Então a gente precisa colocar esse dom para fora também. Às vezes você ainda não tentou ver se você tem esse dom, né? Se Deus te dá esse dom. Às vezes Deus pode dar este dom também em momentos específicos da vida, ok? Ou você pode estar exercendo apenas em algum momento da sua vida e ter esquecido deste dom. Então, fica a dica aí, sejam atentos, ore e busque os dons. Em quinto lugar, poderes milagrosos, 1 Coríntios 12:10, há outro poder para operar milagres. Poder de milagres, ok? Os milagres não são curas, ok? Embora às vezes pareça um milagre uma pessoa que é curada, né? Mas na verdade o milagre é algo que transcende a física normal, natural. Por exemplo, Jesus transforma água em vinho. Elias faz a cabeça do machado flutuar, lembra? O cajado de Moisés se transforma em uma cobra diante do faraó. Josué orou e Deus atrasou o sol em um dia. Os lenços e os aventais do apóstolo Paulo tocavam nas pessoas e essas pessoas eram curadas e libertas. Jesus andou sobre as águas. Então aqui a gente vê alguns feitos de milagres, de poder. É bem natural que estes feitos estejam em meio a lugares com bruxaria, feitiçaria, para que haja um quebrantamento das pessoas ali, que elas vejam que o poder de Deus é muito maior do que qualquer outro poder das trevas. Lembre-se que as trevas também têm poder. Segundo a Tessalonicenses 2:9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de toda forma de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então aqui fala do anticristo, que virá no fim dos tempos. Nós sabemos que estamos caminhando para isso. Quanto mais próximos do fim, mais chega este tempo do anticristo, e ele também realiza sinais e maravilhas. E é interessante que as 2 testemunhas descritas lá em Apocalipse 11 também farão sinais e maravilhas. E para quem me acompanha aqui sabe que as 2 testemunhas, elas são 2 povos, judeus e gentios, no tempo do fim, que receberão essa chuva serôdia, essa chuva que vem com mais um derramar do Espírito Santo. E diz lá em Apocalipse 11:3, darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aí versículo 5, se alguém quiser lhe causar dano, da boca delas sairá fogo, devorará os seus inimigos. E lá no versículo 6, estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem.
ok? Depois, em sexto lugar, nós temos as profecias. Não é a mesma coisa do ofício ministerial do profeta, ok? Uma pessoa, ela pode ter o dom de trazer uma profecia em algum momento, e isso vai auxiliar ministerialmente também. Existem três funções principais dessa palavra profética, né? Primeiro, pode ser uma mensagem para guiar, edificar e aconselhar uma pessoa naquele momento. Segundo, um aviso, uma repreensão sobre um pecado. E terceiro, falando sobre algo que possa acontecer no futuro. Nem sempre a pessoa é profeta, mas ela pode receber uma direção de algo para alguém em algum momento, conforme a vontade de Deus e a necessidade do local. Em sétimo lugar, nós temos o distinguir de espírito, discernimento de espírito. Esse é um dom que faz com que a pessoa ela tenha discernimento para entender se o que está agindo naquele momento, quem está falando naquele momento, vem realmente de Deus ou não. Se locais são de Deus ou não. Ela percebe a atmosfera, percebe pessoas, percebe o que aquela pessoa carrega, se ela carrega algo bom, algo ruim. Ela discerne ambientes. São pessoas que, quando tem muito esse dom aguçado, ela fica um tempo no ambiente, ela já não consegue ficar mais, não consegue ficar ouvindo músicas do mundo muito tempo, porque sentem a presença maléfica daquelas músicas. Então, existem 4 testes para você usar para discernir, por exemplo, um falso profeta, né? Primeiro, ele está fundamentado na palavra. Segundo, eles estão sempre pregando sobre dinheiro. Terceiro, eles têm uma vida de santidade. Como é que são os seus frutos? E quarto, o que ele fala realmente se torna realidade? É bem importante isso, né? Esse dom do discernimento de espíritos é algo muito bom, porém, normalmente essas pessoas são pessoas que oram mais, jejuam mais, porque elas precisam estar realmente muito em santidade, porque senão elas mesmas não ficam bem com elas mesmas, porque rapidamente qualquer pecado ali deixa ela mal, qualquer situação ruim deixa ela mal, ok? Em oitavo lugar e por último são as línguas e interpretação, e diz lá em 1 Coríntios, lá no versículo, 1 Coríntios 12, no versículo 10, lá no finalzinho, variedades de línguas e interpretação de línguas. Só que sobre esse tema, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou falar um pouquinho dele, que ele é um pouco mais extenso. Eu vou espalhar em outro vídeo. Então, nós vamos finalizar hoje por aqui. Se você descobriu aí que tem algum desses dons, escreve aí nos comentários para mim que eu quero saber de você. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.